É extensivo noite, vamos uma aulinha de tabela periódica aí. Meu nome é Júlio, setor Química A, tá? Na postulando fala de aula 4, fala um pouquinho sobre a tabela periódica. Primeira coisa que a gente vai analisar a tabela periódica aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Sem decoreba, a tabela periódica é nossa base para consulta. Então, não tem que decorar a tabela periódica. Ela é um material de consulta. Como nós vemos na sala de aula, tem tabela periódica, no laboratório tem tabela periódica. Então, não precisamos arquivar um material desnecessariamente na nossa mente, tá? Precisou, a gente consulta. Nos vestibulares, nós temos a tabela periódica, tá? Então, vamos um pouquinho de histórico aí da tabela periódica, tá? Wolfgang tentou organizar os elementos através de tríades, 3 elementos juntos, através de um espiral chamado de parafuso telúrico. Por que parafuso telúrico? Porque a periodicidade só se dava bem até o elemento telúrico, depois se perdia, então não se levou à frente. Outro que tentou foi Newlands, que ele fez uma mescla entre a química e a música e tentou organizar através das notas musicais. Evidentemente que não deu, não conseguiu também obter êxito, tá? Lembrando que todas as organizações já tentadas, feitas ou até hoje, sempre buscou adicionar os semelhantes juntos. Então a tabela periódica busca juntar os semelhantes, tá? O próximo, e que obteve sucesso grande aí, que leva a fama do grande criador da tabela periódica, foi Mendeleev. Diz a lenda que através de um sonho ele conseguiu bolar lá a organização da tabela periódica. A grande tacada de Mendeleev foi qual? Que ele conseguiu deixar espaços vagos na tabela periódica para elementos que pudessem ser descobertos futuramente. E isso foi uma grande tacada. Porém, o grande erro dele é que ele organizou a tabela periódica através da ordem de massa atômica. E sabe-se que hoje a organização é feita através do número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo, tá? Quem que resolveu isso aí? Esse problema foi Moseley, tá? Então, a tabela periódica, nós temos essa configuração atual, tá? Mais ou menos, não fiz as separações, tá? Mas ela é esse formato. Sempre que nós encontramos uma tabela periódica, nós vamos lá buscar no vestibular. Precisamos ter o quê? A legenda. A legenda, então, pode variar de tabela para tabela. Nessa tabela aqui, eu coloquei o número atômico em cima, tem a massa atômica embaixo, o símbolo, o nome do elemento, né? Então, tem todas as informações que a gente busca. E todos os quadrados têm os elementos químicos, aonde temos as informações de todos eles, tá? Aqui, entre 57 e 71, tem um parênteses, que são os lantanídeos, que estão aqui embaixo. Porque senão o visual dessa tabela periódica ficaria um design muito ruim, tá? Então eles foram colocados aqui embaixo. Porém, esses elementos é como se eles estivessem aqui, tá? Tanto os lantanídeos como os actinídeos. E aqui a gente faz a leitura da horizontal, que são em número de 7. Não por coincidência, as 7 camadas eletrônicas do nosso átomo, possivelmente, né? Um átomo pode ter até 7 camadas, então ela representa as 7 possíveis camadas. Um elemento que está no 3º período, quer dizer que ele tem 3 camadas eletrônicas. No 6º período, logicamente, ele tem 6 camadas eletrônicas. E as colunas verticais, chamadas de grupos ou famílias, que representam a quantidade de elétrons que tem na camada de valência de cada átomo. Beleza? Continuando, pessoal. Grupos ou famílias. Pelo próprio nome diz, as famílias estão nas colunas verticais, tá? Por que família? Porque os elementos que participam da mesma família possuem semelhanças, ou seja, eles possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, tá? E os 7 períodos na horizontal, e assim a gente consegue encontrar esses elementos na tabela periódica. As colunas, ou os elementos que estão constituindo essas colunas, possuem nomes específicos. Na família 1, eu tenho os metais alcalinos. Na família 2, os metais alcalinos terrosos. Esse corpo todo aqui, ó, que tem no subnível D, de 3 a 12, eu tenho os elementos de transição externa. Na família 13, eu tenho a família do boro. 14, família do carbono. 15, família do nitrogênio. 16, eu tenho os calcogênios. 17, eu tenho os halogênios. E 18, eu tenho os gases nobres.
Então, são conhecidos, a tabela periódica basicamente é formada, na sua imensa maioria, por metais. Tá? Quando eu faço a distribuição eletrônica dos elementos, da tabela periódica, o que eu tenho? Eu posso encontrar elementos que vão ter um orbital terminando no subnível S, no D, no P ou no F. Sempre que eu tenho elementos terminando no S, eu tenho elementos que vão estar situados nas duas primeiras famílias. Quando eu tenho P, vão estar situados aqui. D são elementos de transição e F são os lantanídeos ou os actinídeos. Vamos dar um exemplo aí de como que eu faço a distribuição eletrônica e como que eu encontro o elemento químico na tabela periódica. Peguei um elemento aqui, ó, o cálcio. O cálcio tem número atômico igual a 20. Ou seja, ele é um elemento neutro, ele não é um íon, ele é um elemento neutro, ele tem 20 prótons e tem, logicamente, 20 elétrons, né? Então, eu fazendo pela distribuição no diagrama de Linus-Pauling, sempre nas diagonais, como nós fizemos em aula, eu vou distribuindo lá, orbital S comporta 2 elétrons, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Acabei com o estoque de elétrons que eu tinha, né? Distribuí os 20. Então, para eu fazer a leitura, para eu saber aonde que esse elemento se situa na tabela periódica, eu vou sempre analisar na horizontal. Na horizontal eu vejo que eu preenchi até o quarto período, ou seja, o elemento cálcio 20, ele está no quarto período. E eu conto os elétrons, só tem 2 elétrons na camada de valência, ou seja, esse elemento está no quarto período, família 2. Mais especificamente, ele vai estar no período 1, 2, 3, 4, família 2. O cálcio é para estar nessa situação aí, beleza? Com essa aula, vocês conseguem fazer os exercícios da aula 4, tá? Que são os exercícios em classe, tá? Espero encontrá-los em breve aqui no colégio, tá? Um abraço a todos, até mais.